Fala galera, tudo bom pessoal? Boa noite! Está no ar mais um Papo de Mecânico, o podcast do reparador brasileiro. Todas as segundas-feiras aqui no canal Papo de Mecânico nós trazemos sempre um convidado e conteúdo de valor, né, para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. E hoje o conteúdo do nosso podcast é os desafios dos motores 3 cilindros. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui um cara que é fera em motores, especialista em motor, o Maurício Ferrarei. Seja bem-vindo aí, Maurício. Satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Forte. Obrigado a oportunidade aí. É um prazer estar aqui no programa. Muito bom. A gente já estava devendo esse encontro aí há algum tempo. E aí vamos tirar aí umas dúvidas aí, falar sobre esse motorzinho, né? E a gente fica feliz de recebê-lo, Maurício, porque não é sempre, né, que o Maurício está aqui no estado, e já que ele veio para o Rio Grande do Sul, a gente aproveitou e vamos lá, vamos trazer para o Papo de Mecânico. E a gente fica contente, uma porque tu é um cara que tem um know-how muito grande, e outra, a gente tem uma amizade bacana já, então é muito legal o bate-papo com amigos, né, Maurício? Seja bem-vindo aí. Obrigado, brigadão. Eu falo assim, né? A gente tá indo no trecho, a gente tem que ir fazendo amigos, né? Né, Maurício? É melhor ter amigo do que ter dinheiro. É verdade. Tem amigo que vai te salvar de situação que o dinheiro não vai. Então é melhor ter amigo do que ter dinheiro. E tu deve ter amigo no Brasil todo, né? Porque o bicho já rodou aí Graças a Deus. Praticamente tu foi em todos os estados do Brasil, né? Todos. Olha assim. aí. Eu só não fui no Amazonas e no Acre. Que legal. Olha, o Maurício tem um conteúdo fantástico aqui, então se você está chegando no nosso podcast, fica ligado. A gente vai falar sobre os desafios dos motores 3 cilindros. Mas antes eu quero fazer menção aqui aos nossos parceiros do Papo de Mecânico. Ele só é possível porque nós temos empresas que nos apoiam, que apoiam esse projeto aqui. E uma delas não poderia ser diferente, né? A Tacal, juntos movemos motores. O Maurício, que inclusive é o técnico da Tacal, e ele que faz ali todas as palestras e eventos. E a Tacal que atende mais de 1.200 motores, é isso, né, Maurício? Isso. Tanto na linha nacional, importado, né? Tem um foco bem grande para peças dos importados, né? Então, para reposição dos importados. Linha diesel leve, tem até linha de empilhadeiras também. Olha aí, ó. É um portfólio gigantesco, né, Maurício? E aí trabalha ali com peças para motores. Das peças de motores que eles trabalham, quais são as famílias? Pistão, anel, bronzina, bomba de óleo, bomba d'água, jogo de junta, válvulas, guias, comando, né? Então você reforma um motor de ponta a ponta com material Tacal, né? Então você consegue pegar ali e fazer a reforma completa usando uma única marca, né? E a Tacal que possui centros de distribuições espalhados pelo Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre tem um também, e dinamiza muito o trabalho do reparador. Então, se você trabalha com reforma de motores, tá aqui a marca que nós indicamos para você usar nos motores aí e realmente fazer uma manutenção fantástica, né? A Tacal do Brasil, que inclusive tem um canal no YouTube, que é a Academia do Motor, tem um monte de dica técnica lá de aplicação com o Maurício e os demais técnicos lá da Tacal. Nós temos também os nossos parceiros da Kolbe Química do Brasil. Olha, a Kolbe que está fazendo o maior sucesso aí e tem uma linha fantástica de produtos químicos aí para os aplicadores. Hoje a gente está aqui na mesa com os aditivos para radiadores, que realmente assim é um produto com uma alta qualidade, né? Trabalha com monoetileno glicol e tem assim uma gama de aditivos completa. Inclusive, a Kolbe teve a preocupação de criar essa embalagem aqui, ó, que é de 500 ml. Às vezes, o líquido lá baixou no reservatório e você está no trecho e precisa completar, né? Ao invés de você botar água que não é adequada para o radiador, você pode completar com 500 ml ali, enfim, então não precisa pegar um recipiente grande, né? Que muitas vezes o cara completa e sobra, e o que faz com aquela sobra? Então, compra só o que realmente vai utilizar. Se você quer saber mais sobre o portfólio de produtos da Kolbe, entra lá no site Kolbe Química do Brasil, e lá você tem a linha completa, a família completa de produtos, que inclusive, fica ligado aí, a Kolbe, assim como a Tacal, terão estandes fantásticos lá na Automec e nós estaremos lá nos estandes deles, então você pode conhecer também toda a linha lá. Ah, Forte, eu quero comprar, mas não sei aonde. Nos chama nas nossas redes sociais, tem o Papo de Mecânico Oficial,
chama no direct, bota um comentário aqui também no vídeo, ou me chama lá, o Carlos Fortes Palestrante, e a gente vai te passar o endereço completo das lojas que comercializam os produtos Kolbe. Nós temos também aqui o pessoal da Giros Distribuidora, né? Essa distribuidora de peças para motores, que inclusive é o parceiro comercial aqui da Tacal e tem todo o portfólio, toda a linha de produtos Tacal, você encontra lá na Giros. Tem a unidade aqui em Porto Alegre, Palhoça e também lá em Curitiba, né? São 3 unidades aí que atendem a parte sul do país aí, e é o maior portfólio, o estoque é gigantesco. Ontem, inclusive, aliás, na semana passada, esse programa vai ao dia 6, na quinta-feira você estava fazendo a palestra lá na Giros, né, Maurício? Por isso tu veio pro estado, né? Tava devendo uma palestra para Giros faz tempo, né? Não consegui fazer o ano passado, por conta da agenda, né? E aí a gente já começou o ano aqui com uma palestra na Giros. E foi bacana o evento, né? Porque vieram ali 60 e poucos reparadores, né? E essa palestra o pessoal sempre tira muita dúvida, né, Maurício? O motor 3 cilindros, ele tem algumas características que, assim, ele é meio que como se ele tivesse nascido para competição e foi levado para o uso urbano, né? Então, assim, tem várias técnicas nele que a gente usava lá em motores de corrida e, assim, essa diferença de cultura e técnica tá dando alguns problemas no mercado hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, então. Não entrego ouro. Não entrego ouro. Mas que legal. Então, ó, entre em contato lá com a Giros, faça o seu pedido e eles entregam muito rapidamente para qualquer lugar do estado, seja Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Nós temos também o pessoal da Klimer, aliás, Alpha Software de Autopeças. Esse aqui é o software que nós indicamos para você que está pensando em trocar o seu software, né? Você tem uma distribuidora, tem uma autopeças, não está satisfeito com o software atual, entre em contato com o pessoal da Alpha ali, você vai ter um software na nuvem, um software que realmente dinamiza o seu processo de tirar o pedido, de passar o orçamento, de separação de peça, a parte do financeiro das compras. Tá aqui, ó, o software que nós indicamos para o seu negócio. Próximo parceiro aí, Klimer Soluções Automotivas, essa distribuidora que é especialista em peças de ar-condicionado e arrefecimento, né? Então, toda a linha de radiadores, linha leve, linha diesel, estacionária, agrícola, você encontra lá. A parte de eletrocondensadores, intercooler, né? Enfim, tudo que tu precisa tem também na Klimer, que atende com a unidade de Porto Alegre e também com a unidade de Santa Catarina. Lá na Palhoça também tem a unidade da Klimer que atende daí o Brasil todo, né? Então, entre em contato aí e chame pela Klimer. E nós temos aí, para fechar o nosso hall de parceiros, a Sinoservice Sistema para oficinas mecânicas. Olha, você quer profissionalizar o seu processo, você quer dinamizar a passagem de orçamento, a OS e tudo mais, está aqui, ó, o software que a sua oficina deve utilizar. Software na nuvem, online. Você tem um controle de todos os processos, todas as etapas, desde quando entra o carro à sua oficina até a saída dele, você consegue controlar por esse software aqui. Tá pensando em trocar seu software ou tá querendo instalar um software na sua oficina? Tá aqui, ó, o software que a gente recomenda e assina embaixo. Maurício, a galera quer saber quem tu é, da onde tu vem, que sinceramente conta tudo pra nós aí, quem é o Maurício Ferrarese. Tu quer saber quem sou? Quero saber. Cara, eu sou de Santo André, do ABC Paulista, né? Nascido e criado lá. Desde criança eu ia ser mecânico de alguma coisa, porque minha mãe falava, tudo que ele pega na mão ele desmonta, quebra, quer ver como é dentro. Que barbaridade. Então, tipo assim, era aquele moleque que desmontava tudo, quebrava tudo. Quer dizer, carrinho tu não tinha, então. Não. Eu precisava comprar um carrinho novo todo mês para poder desmontar um carrinho novo todo mês. Que barbaridade. E eu falo que assim, né, a gente morava numa rua, assim, morava minha família, a família do meu tio, na mesma rua, sabe? E um rapaz casou com a minha prima e ele tinha uma oficina. E eu era doente, pô. Queria ficar na oficina o dia inteiro, enchendo o saco, incomodando ele. Mas era muito criança, 7, 8 anos. Aos 11, eu fui trabalhar na oficina dele, de tanto que eu incomodei ele deixava eu ir pra lá. E ele é gaúcho, inclusive, esse primo meu, Maurílio. E ele é bagualzão, assim, raizão de tudo. Sim. Então ele me judiava bastante, sabe? É um dedão destroncado, como a gente diz. Ele é esse cara aí.
E aí eu fiquei lá um tempo com ele, tive um problema de saúde. Fiquei aí 1 ano me recuperando, esse problema de saúde foi bem grave. E aí aos 16 para 17 eu falei, eu vou começar a trabalhar de novo, porque essa vida de moleque não tá levando a nada. E aí tinham 2 oficinas próximos à minha casa que me interessavam. Uma era de moto de competição e uma era de carro de corrida. E aí eu fui na de moto, o cara falou, pô, acabei de contratar um rapaz aí tem 15, 20 dias. Aí eu fui pra de carro. E, cara, acho que foi, assim, o divisor de águas na minha vida. É. E, ô Maurício, por que a oficina de competição foi o divisor de águas na tua vida? Cara, primeiro pelo dono da oficina, né? Um cara muito, muito bacana, muito paciente. Um cara que ensinou tudo o que eu sei. Então, tipo assim, você chega lá com um assunto, por exemplo, de alguma coisa, ele sabe, ele te explica aquilo, cara, de uma forma como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E se, tipo, você for lá um dia, por exemplo, e entrar lá e falar, Sérgio, cara, eu tenho uma dúvida sobre esse assunto, cara, ele te explana aquilo tranquilamente. Então, em primeiro lugar, né, um cara que passa o conhecimento, replica o conhecimento dele sem medo nenhum. E era uma oficina muito estruturada para a época. Porque eu entrei lá em 98, imagina, lá já tinha dinamômetro de motor, dinamômetro de bancada de fluxo. Então, assim, prepara o cabeçote, põe no motor, põe no dinamômetro, vê o resultado de fato. O que ele está dando de melhoria, né? Não é achismo, né? Eu falo que o dinamômetro é a máquina de pegar mentira. Então, você preparava o motor, colocava ali. Então, imagina assim, eu fui para uma oficina que já era mega referência em questão de qualidade, de equipamento. Então, eu aprendi já, tipo, na Ferrari das oficinas, entendeu? Tu tinha 16 anos. 16 anos. E era que tipo de carro de competição que essa oficina fazia? Quando eu entrei lá, tava acabando o Fórmula 200, que era um kart com motor de moto, com marcha e tudo. E o Corsa. Então, ele tava saindo, né? Tava acabando, morrendo mais ou menos a categoria do Fórmula 200. E ele tava fazendo Corsa de corrida. Então, eu entrei nessa época, onde fazia o carro ainda inteiro. E aí tinha lá 2 carros de corrida. A gente fazia carro e motor. Então, eu comecei a aprender já nesse meio. Ah, que legal. Que é um meio técnico já bem elevado, sabe? Então, tipo assim, você já vai começar num nível mais legal. E aí, tipo assim, cara, o aprendizado é gigante. Mas isso era carro de corrida que a oficina tinha ou era de cliente? De cliente. De cliente? De cliente. Mas tinha tanto serviço assim pra... Cara, tem. E engraçado que a gente tá em Santo André, Interlagos é 35 quilômetros, né? Então, boa parte das oficinas estão ali em volta. Mas vira que mexe, você conseguia um piloto novo, com um carro para fazer, né? Então, por exemplo, a gente fazia carro de Rally dos Sertões, Olha a aí, gente fazia carro de corrida de pista, fazia o kart, preparava a moto. Então, o legal do Sérgio que é isso, sabe? Eu entrei lá, a gente fazia tudo. Motor 2 tempos, motor 4 tempos, motor diesel. Aí fazia motor Glow, que é dos carrinhos de controle remoto. Preparava motor de carrinho de controle remoto. Olha aí, cara, que legal. Então, tipo assim... abre a mente da gente, sabe? Você não fica preso a um único motor, a uma única marca, qualquer coisa do tipo. Que legal. Esses carrinhos de controle remoto mais profissional que tem, né? Eu até pilotei um outro dia. A dinâmica dele é parecida com o motor de um carro grande ou não? Então, é um motor 2 tempos, né? Que ele usa, com um sistema que ele não tem ignição, ele não tem faísca. Ele tem uma vela que você aquece ela tem uma resistência, essa resistência fica incandescente. E daí pra frente a queima acontece por aí. Que daí tu usa um combustível, né? Como é que é o nome do combustível? Metanol. O metanol. Metanol com nitrometano, geralmente. Nossa, eu fui numa pista, é uma pista que tem esses carrinhos e tem aqueles aviões também com controle. Cara, o negócio assim é uma loucura. Eu nunca tinha ido. É muito legal. É muito top. É apaixonante o negócio, né? E daí o cara me deixou pilotar um carro lá. Meu Deus, a força que tem aquilo ali é impressionante, né, Maurício? É um motor que vira 35 mil, 40 mil RPM. Ele tem uma potência alta, tipo... né? Sim. Então imagina, motorzinho tem um pistãozinho que é do tamanho do meu dedinho. Mas aquilo gera uma potência absurda. E o motor de competição, ele é um carro de competição, ele é muito diferente de um carro de rua, não? Olha...
na nossa realidade, para a época, lá em 98, era um carro de rua adaptado para pista. Então, a suspensão basicamente era original, às vezes com uma mola ou com um amortecedor modificado. O motor era um motor original, com peças originais, com alterações para a gente ter mais potência. Mas todo o conjunto em si era original. Só que aí você põe uma folguinha a mais, você muda o comando, você faz um trabalho na válvula, numa sede, você aumenta a injeção de combustível, você mexe no ponto, você vai adequando ele ali para tirar mais potência. Até a gente vai para fazer a cobertura da Stock Car com o pessoal da Takal, né? Tem a equipe da Blau lá que eles patrocinam. Eu percebo que os carros de corrida, na baixa, ele funciona muito quando o motor tá em alta, né? Isso tu fazia também, né? Nesses carros também, a lógica é essa ou não? Então, geralmente, no motor preparado, o que a gente prioriza, né? Potência. Normalmente a potência ela vai acontecer em rotações mais altas. Por isso que dá aquele estouro quando ele está em baixa, em lenta, no caso? Exatamente. Então, a gente não está muito preocupado com a marcha lenta ali, com o começo da rotação do motor, porque em condição de pista ele não usa isso, né? Então, ele usa o motor ali de 4.000 a 7, de 4.000 a 8, né? Então, depende do motor, ele trabalha nessa faixa. Então, nessas rotações, a gente prioriza ali o acerto, melhor condição para o motor. Antes disso, né, ninguém está muito focado em fazer o motor ficar bonzinho ali, com a marcha lenta limpinha, tudo. E às vezes o comando que esse motor usa não proporciona também uma baixa rotação boa, né? Porque ela está priorizando a potência lá em alta. Mas a impressão que dá é que vai estourar o motor, né? Quando ele está em baixa, né? Porque o estouro é muito grande, né? Ele não tá na melhor condição dele ali em baixa rotação. Então ele tem um comportamento esquisito, me balança, chacoalha. Sim. Então tem essas... A gente estava com o nosso cameraman filmando o carro. Foi aqui em Tarumã, em Nova Santa Rita ali, no Velopark. E aí o Alan chegou e entrou no carro e ele deu partida. E ele estava perto da descarga. Quando ele deu a partida... O Anderson deu um pulo, que ele tomou um susto, que dá um estouro, né? E aí opa, que foi, Anderson? Meu Deus, não sabia que estourava tanto esse negócio. Não, mas olha onde é que tu tá também, né? Na boca do escape. E quantos anos tu ficou trabalhando com carro de competição, Maurício? 14 anos. 14 anos? Caraca, mas então tu pegou de tudo, assim. A gente... fazendo o carro inteiro, né? Fazia o Fórmula 200 e fazia o carro inteiro. Depois a gente começou a dar assistência para uma faculdade que pegou uma categoria de carro de corrida, né? Então, assim, criou-se uma categoria nova, que era a Courrier, né? E aí a faculdade Mauá, lá em São Caetano, fazia um motor da DTM Pickup. A gente dava assessoria e fazia o cabeçote para Mauá. Aí ficou, acho que por um ano com a Mauá. Depois o dono da categoria tirou os motores dele e passaram para nós. E aí a gente fazia lá os 55 motores de toda a categoria. Então a gente participou de todo o projeto de desenvolvimento, depois acabou fazendo o motor todo. Então a gente fazia todos os motores daquela categoria e a gente já não fazia mais carro, só com motor. Aí o motor era lacrado, sorteado, equilibrado a potência, então não tinha disparidade de um motor para o outro. E aí que foi onde realmente focou em motor e eu fui aprendendo muito. Tá, mas aí tu com 21, 22 anos já tava assim um monstro, assim, um monstro no bom sentido de conhecimento em motor já. Já tava vendo muita coisa. Que, por exemplo, nessa época, a gente fazendo motor de corrida, ele começou a apresentar desgastes, algumas falhas que a gente reportava à Ford, para a Ford, às vezes, mudar alguma coisa no projeto. Olha aí, e aí eles traziam solução para aquele motor de corrida, né? Imagina, um uso extremo, né? Então, eles traziam alguma solução e já fazia daquilo know-how para o motor do carro. Que legal, essa peça aqui precisa ser... Então, tipo assim, eles usaram isso como laboratório também, né? E foi muito legal essa troca com a fábrica, né? Então, tipo assim, a gente foi evoluindo com o motor foi melhorando a potência, o carro era bacana, tinha um grid grande, 50 carros no grid. Imagina. Acho que um dos maiores grids aqui no Brasil foi uma vez da DTM Pickup, acho que 65 carros. Nossa. Então foi muito legal. Fizemos preliminar do caminhão.
Olha aí. Porque é interessante, o público muitas vezes não tem noção, né? Que, por exemplo, a Fórmula 1, a Stock Car, a NASCAR e tantas outras competições, além da competição, se utiliza muito para fazer os testes e avaliação de peças e produtos químicos também, né, Maurício? Sim, sim. Que nem uma competição que está crescendo hoje no Brasil é as etapas de competições de drift, né? A própria Kobe mesmo tem uma equipe dela que eles patrocinam e essa equipe usa os produtos Kobe para testar o desempenho mesmo do produto, para ver até que ponto vai, né? Eu costumo falar para todo mundo que o desenvolvimento vem ou da indústria bélica ou da indústria de competição. Olha aí, cara. Então imagina, a gente tem lá o celular hoje, isso é um desenvolvimento que o exército fez em algum momento. Aí quando aquilo ficou obsoleto para o exército, caiu para o público. Sim. Produtos, por exemplo, que a gente usa em motor hoje, desses vamos falar assim, o molicote. O molicote não nasceu para motor, o molicote nasceu para lubrificar uma metralhadora americana que usava num navio, que quando você começava a atirar muito com ela, numa sequência grande, o cano aquecia e a metralhadora travava. E o desenvolvimento do molicote foi para resolver esse problema. Depois o pessoal começou a usar em motor, em câmbio. Então, o nitro, o NOS que a gente fala, isso não tem nada a ver com carro. Isso nasceu para a Segunda Guerra Mundial. Para o avião. O avião que ia soltar as bombas no Japão, ele precisava soltar a bomba e sair do raio de ação da bomba. Então o piloto soltava a bomba e dava no nitro no avião para o avião sair fora do raio de ação da bomba. Interessante, cara. Não sabia disso. Não nasceu para o carro. Veio parar no uso do carro, que assim, quando aquilo ficou obsoleto, né? Porque o motor era combustão nos aviões na época. Sim. Então assim, imagina, eu preciso soltar a bomba e ter um up de potência por um tempo para eu sair daquele raio de ação da bomba, senão pegava o avião, matava os pilotos, matava os soldados. Aí os caras desenvolveram o óxido nitroso para isso. Que loucura, cara. Olha aí, ó, Maurício Ferreira. Isso é história, hein? Pá. Então, tipo assim, cara, eu falo, material de desenvolvimento vem da competição e material bélico. É aí que os caras estão desenvolvendo coisa. Então, imagina assim, aquilo que a Fórmula 1 desenvolve hoje, que daqui a um tempo é obsoleto, acaba vindo pro carro de rua deles. É que ali é os extremos, né? Os extremos. Eu tava olhando uma série na Netflix ali que fala sobre as competições de Fórmula 1. Cara, que loucura aquilo ali, né? 300 e poucos km um carro chega, né? Não, é que chega, tipo assim, vamos falar assim, em 1932 a Mercedes já tinha um carro que batia 300 km por hora. Nossa. Em 32, cara. Já tinha um motor lá que tinha uma potência pra época absurda. Mas devia ser uma cadeira elétrica. Porque imagina o carro naquela época pegar isso. Pô. Não tinha nem pneu adequado. Não tinha freio. Nossa. Então imagina, cara. Só que todos os desenvolvimentos tecnológicos nasceram dali. O freio a disco, a grande vantagem da Ferrari foi quando ela desenvolveu o freio a disco. Não é que o carro era mais rápido. É que você conseguia ir muito mais próximo da curva para frear. Porque o sistema era muito mais eficiente. Sim. Então isso deu vantagem para eles por muito tempo. Aí alguém desenvolveu também. Aí aquilo, quando todo mundo tinha, algum fabricante falou, pô, isso fica interessante no carro de rua. Vamos pôr pro carro de rua também. Então nasceu dali. E essa mesma lógica para motores a combustão, isso vai acabar acontecendo nos elétricos também, Maurício? Sim. Que já tem uma prova. Fórmula E? Que é tipo uns carros de Fórmula 1, mas é elétrico, né? Exatamente. Então, assim, o carro de Fórmula 1 elétrico nasceu do carrinho de controle remoto. Olha aí. Porque o pessoal do controle remoto, que usa motor a combustão, o motor a combustão ele é mais trabalhoso. Então você usou lá, você tem que tirar a vela, lubrificar ele, não sei o que, desgasta. O elétrico, você brinca, acabou de brincar, você leva embora. Não precisa fazer nada, precisa carregar a bateria. A pessoa falou, opa, isso aqui podia virar um carro de verdade. Olha que comodidade, né? O motor não tem um desgaste igual o motor a combustão. Alguém começou a levar. Só que o carro elétrico já nasceu e morreu 3 vezes aí, né? Pois é. Então, o Henry Ford, o primeiro carro dele era elétrico, não era combustão. É mesmo.
Olha aí. E aí ele não conseguia ter autonomia, não conseguia ter várias coisas, morreu. Entrou na combustão, nasceu combustão. Depois, acho que nos anos 70, 80, tentaram fazer o elétrico de novo. Tiveram algumas complicações. O projeto morreu de novo, voltou agora. Só que hoje a gente tem muito mais tecnologia, né? Tem outros materiais, então acredito que hoje vai ser uma realidade ter o carro elétrico e a combustão. Então, não acredito que o elétrico vai dominar. Isso eu acredito que não. Tem várias pontos ali que precisam ainda ser resolvido, né, Maurício? Porque não é tão simples assim tu converter uma frota de milhões de veículos para elétrico, sendo que hoje a eletricidade nós temos apagões nas residências, nas fábricas. Então, se a gente for imaginar, a capacidade de energia que a gente gera hoje sustenta o país na condição que ele está. Se a gente virasse 50% da nossa frota para o elétrico, já não teria capacidade de suprir. Sim. Então, imagina assim, esse problema é um problema energético da Europa, não é nosso. A gente não tem problema energético, a gente tem aqui o álcool, a gente tem gasolina. Então, assim, para nós, nesse momento, não é ideal o carro elétrico. A gente tem um governo que não vai fazer grandes esforços para o elétrico virar também. Não, mas você sabe o que eu penso é o seguinte, o motor mais limpo que existe é o a álcool, Sim. Não é o elétrico. O elétrico ainda hoje polui muito mais que o motor a álcool. Ele tem as baterias, né? Sim, então eu já vi alguns estudos sobre motor elétrico, por exemplo, ele polui, acho que é 120 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Um motor a álcool bem feito polui em questão, acho que de 50 gramas de CO2 por quilômetro. Olha aí. É menos da metade. Que loucura. E sobre a evolução dos motores, né? Porque a gente lembra dos carros antigos, mas vou falar da nossa, mais da época que eu me lembro, assim, eu tenho 42 anos, então eu me lembro ali de 88, 89, 90, né? Que nós tínhamos motores, era Fusca, quais eram os carros? Fusca, era Volkswagen, Fiat, Ford GM. e GM. E tinha daí, o meu pai teve Brasília, Panorama, Chevette, né, esses carros. Eu me lembro que ele tinha uma variante que era 2 carburadores, né? Que era uma loucura aquilo lá para conseguir equalizar, regular o carburador. Mas ali, já o processo evolutivo ele já acontece há muitos anos, né? Mas eu acho que a grande virada foi ali na década de 90, né, Maurício? Que daí começaram a vir outros carros pro país e outros motores também, até com injeção e tudo mais, né? Então, em 90, quando o Collor abriu a importação, né? Aí começou a aparecer carros japoneses, os alemães, né? Com importação oficial, né? Da fábrica. As fábricas começaram a vir para o Brasil. Isso foi bom porque, assim, a gente, teoricamente, estava amarrado naqueles carros com tecnologia. Porque quando você pega, por exemplo, na época, um carro bom que meu pai tinha, que são aquelas lembranças, Corcel e Belina. Meu pai adorava Corcel e Belina. Só que se você pegar lá o motor do Corcel, é um projeto de 1950. Nossa. Um projeto, motor Renault de 1950. E foi usado até 1990 e pouco. O CHT foi utilizado. Claro que ele teve atualizações e melhorias, mas é um projeto que nasceu em 50. O AP é um projeto velho, projeto de 1960. Mas o AP deu bom, né, Maurício? Eu tinha um XR3 Fórmula AP, cara, 1.8. Meu Deus, que carro, cara. Eu tenho saudade daquele carro, que era... Eu falo que o motor AP, ele foi, acho que um desenvolvimento que os caras acertaram a receita. Básico, funcional e resistente. Sim. Então, tudo que foi desenvolvido no pós-guerra, depois da guerra, depois da década de 40, tudo é muito resistente. A teoria era, a gente precisa fazer coisas boas que duram. Então você pega, por exemplo, os carros alemães, são absurdamente resistentes. Pós-guerra, né? Então, assim, a mentalidade era, a gente precisa ter coisas boas que duram. Então o desenvolvimento era feito com essa teoria. Tem que ser bom e durar. Eu não quero que tu me responda agora. Eu tenho que falar aqui de 2 parceiros, mas antes, falando em resistência. A impressão que eu tenho que as coisas que são fabricadas hoje em dia são coisas com prazo de validade, uma vida útil muito curta, né?
Eu me lembro que naquela época a gente usava uma calça jeans aí 4, 5 anos e a calça não se deteriorava, né? Hoje tu compra uma calça jeans aí, é para aquele ano ali já era, né? Um exemplo clássico está aqui, ó. O celular, o tijolão, ele durava, né? Não me responde ainda. Fica para depois de eu comentar os parceiros. Para os automóveis, isso tá acontecendo também ou não? Tá. Será que as coisas... Não fala ainda. Vamos segurar aqui. Tá sendo obsoleto, ó. Antes do Maurício responder essa pergunta aqui, eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros. A gente tem um quadro aqui no programa que é o Classificados Papo de Mecânico. É onde você tem a oportunidade de promover os seus produtos e serviços, né? Então, se você tem um produto ou serviço aí que se adequa para o nosso público, faça como aqui, ó, a Uno Epoxy, ó. Essa aqui é a solda do reparador. Essa cola aqui está fazendo o maior sucesso. Ela aguenta altas temperaturas, ó, 150 quilos, 600 graus Celsius. Olha que loucura isso aqui, ó. Deixa eu botar na fechada. Só para você ter uma ideia, olha o que ela cola. Ela cola aço, cola alumínio, cola plástico. Olha ali, ó. Olha que loucura, ó. Isso aqui, ó, tá fazendo o maior sucesso. O tanque de combustível furou, o cliente não tem condições de trocar o tanque, bota a cola lá que não tem mais problema. Reparos na lataria, reparos em outras partes do veículo, tá aqui, ó. A solda a frio, a Uno Epoxy, você encontra nas melhores lojas do Brasil. Inclusive aqui no estado, a Giros Peças é a distribuidora da Uno Epoxy. Tem nas cores preta, branca, transparente e cinza, né? E aí você pode ali, ó, cola aço, cobre, latão, bronze, alumínio, cerâmica, equipamentos plásticos, madeiras e muito mais. Então, tá aqui, ó, a solda fria Uno Epoxy, a solda do reparador, a cola do reparador, super indicamos. E os nossos parceiros da Mamute Câmbios Automáticos, Mamute que nesse mês está completando 3 anos de oficina de porta aberta. E olha, parabéns lá pro Luzardo, né, que é o fundador da Mamute, parabéns para toda a equipe. E essa oficina com poucos anos de vida, mas com muita experiência, porque o Mamute já trabalha com câmbio há mais de 15 anos. Está completando no mercado 3 anos essa marca aí, olha, e tá bombando. Você que acompanha, nos acompanha no Instagram, semanalmente a gente passa lá, a gente vai e faz o trabalho também com a equipe da Mamute e tá sempre cheio de carro. Olha, você tá sentindo que o seu câmbio automático tá dando, tá fora do normal, entre em contato com a Mamute, faça uma avaliação e daqui a pouco você precisa ir trocar o óleo de câmbio, daqui a pouco está precisando fazer uma manutenção preventiva aí, está aqui a oficina que nós indicamos. E se você é um reparador, não faz câmbio automático na sua oficina, mas os clientes chegam pedindo, você pode também procurar o pessoal da Mamute e eles atendem, fazem a parceria contigo e você pode, a partir de agora, oferecer esse serviço aí na sua oficina, tá bom? Mamute Câmbios Automáticos, segue lá e tenho certeza que você será muito bem atendido. Maurício, as coisas estão mais obsoletas ou não? Não é no veículo? Não é que estão obsoletas, né? O desenvolvimento e a engenharia hoje faz peças para durar ciclos. Então a peça nasceu e ela tem uma vida útil e ela vai acabar em determinados ciclos. Então no veículo também é assim? Tudo. Que barbaridade. Tudo. Como eu falei, no pós-guerra, a cabeça do pessoal era o quê? Tem que durar, né? Tem que ser resistente, forte, robusto. Tem que durar porque é o seguinte, nós estamos se recuperando de um momento ruim. Então a gente não pode ter prejuízo imediato. Faz sentido, né? Então, imagina, isso era uma linha de pensamento. Hoje, a linha de pensamento é do consumo. Então, eu preciso te vender um carro, mas ele precisa ter uma vida útil. Quando acabar essa vida útil, você precisa comprar outro carro. Então, em muitos países, o carro é meio que assim, você compra um carro zero, usa ele por um tempo, depois ele não tem comércio de segunda mão. Ele tende a ser descartado, reciclado, e você compra um outro carro zero. O governo subsidia. Então tem uma série de pensamentos diferentes. No nosso país ainda não. A gente tem ainda o pensamento do quê? O carro você compra ele zero, usa por um tempo, vende para alguém. Essa pessoa vai pagar mais barato, vai ter algumas manutenções para fazer, vai ter umas buchas que vai cair no colo dele. Então, nosso mercado é diferente.
Mas hoje as fábricas, no geral, têm esse pensamento. Que a peça, que o produto tem ciclos para ser usado, depois ele vai acabar. Claro que esse ciclo ele pode ser aumentado com as manutenções preventivas, os cuidados com produtos de qualidade, né, Maurício? Na verdade, ele já é pensado para durar determinados ciclos com tudo isso sendo favorável. Sim. Então, se você não aplicar os produtos corretos, não fazer as manutenções, você diminui os ciclos. Ele dá problema antes. Que loucura, né? Então, quer dizer que o cara que é relaxado, o cara que é relapso, o cara que realmente não tá nem aí pro seu carro, esse peão vai gastar mais. Esse vai ter problema. Então, ó, te liga, cuida do teu carro. Agora, a gente tem falado aí com vários retificadores, enfim, reparadores, e a galera unanimemente fala que esses motores 3 cilindros aí tá sendo um desafio, né? Por que ele se tornou um desafio, Maurício? Como diz o pessoal do Instagram, né? É pra dar trabalho, é pra incomodar. Só pra incomodar. Só pra incomodar. Mas fizeram um motor descartável também, pelo jeito. Ele é... Pelas indicações dos fabricantes, ele não dá retífica. Nenhum fabricante, por exemplo, fala que é possível planar um cabeçote. Tá, mas a ideia deles é tipo, o motor fundiu, troca todo o bloco e bota um novo. Bota um novo. Só que o custo é elevado. Se tivesse um custo baixo, ninguém ia recuperar ele. Mas será que esses fabricantes eles levam em conta a realidade, por exemplo, do brasileiro? Como é que o cara vai botar o motor fora, Maurício? Então, não vai. Pois é. Nós vamos recuperar isso aí. Vamos botar ele para rodar de novo. E tem como recuperar esse motor ou não? Tem. Vamos falar assim, né? Se a gente pegar, vamos pegar um exemplão aqui. O apesão, você retifica ele até 1 milímetro inteiro, vira brequim, pistão, bota pistão maior, rebaixa o cabeçote 1 milímetro, 1,5 milímetro, que ele vai embora. Nossa. Ele é extremamente robusto. Vou fazer isso no 3 cilindros. Caiu do cavalo. 3 cilindros é um motor assim, você consegue fazer algumas manutenções nele, recuperar ele, mas ele tem um certo limite. Por exemplo, eu mesmo não recomendo, por exemplo, retificar um virabrequim mais do que 0,50. Porque o diâmetro do colo é pequeno, a área de contato da bronzina é pequena. Então, passar do 0,50 nele, ele já não é feito para ser recuperado. Quando você chega nessas medidas, você está indo ao extremo. Ele não vai durar, ele não vai funcionar legal. Então, a tendência, por exemplo, o retificador ele pode fazer isso, mas vai fundir. Não vai durar. Não vai durar. Mas o que seria se não durasse? Tu tem uma ideia, uma estimativa de tempo ou não? Não consigo te dar uma estimativa de tempo, mas não vai ser algo confiável. Vamos falar assim, tivemos um problema com 3 cilindros, preciso passar ele para 0,25, vira brequim todo e pôr um pistão 0,50. Ele vai funcionar tão bem quanto quando ele era standard. E vai durar por muito tempo. Vai ser confiável. Precisei passar um virabrequim para 75. Tu vai pegar uma rodovia um dia, vai te largar na mão, sabe? Quando se faz uma alteração dessas no motor, tá? Seja uma alteração que é possível, igual. Vamos falar do AP ali. Eu fiz a retífica e tal. Os índices dele de consumo, desempenho, eles continuam os mesmos ou não? Muitas das vezes eles mudam os índices. Por quê? Imagina assim, quando a fábrica está desenvolvendo um motor, ela está fazendo lá um teste de consumo. Pô, esse motor não está chegando no consumo que a gente precisa. Não está se adequando à norma. Aí eles vão fazer uma série de estudos. Eles descobrem o seguinte, o cilindro está gerando muito atrito porque está com uma rugosidade alta. Aí vai lá o pessoal da engenharia fala, não, vamos baixar aqui a rugosidade do cilindro, vamos fazer um brunimento com uma rugosidade menor, vou pegar o anel, vou mudar o material desse anel para eu ter menos atrito nesse ponto. Aí eles fazem essa modificação, aquele motor atinge o consumo ou a emissão de poluentes que precisava. Só que essa técnica tá casada. Vem esse motor para a rua, não apliquei a mesma técnica, fiz um cilindro que tem um pouco mais de rugosidade. Essa rugosidade gera mais atrito e esse motor gera um consumo um pouco maior. Sim. Poxa, meu carro fazia 10, vai fazer 7. Não. Mas não vai atingir aquele conceito que a fábrica tinha. Que é muito, vamos falar assim, a faixa que a fábrica trabalha é muito pequena. Então, assim, ele tem que estar muito próximo ali daquele ideal. Entendi. E aí na rua já vai acontecer o seguinte, não vão ter a mesma informação técnica da fábrica. Vão fazer de um procedimento que funciona, mas não é o da fábrica.
Às vezes eu discuto um pouco com retificadores, aí, que nem eu falo assim, né? Tem algumas técnicas que a gente faz que precisa ser feita. Tem algumas pessoas que não querem fazer. Assentar a válvula de motor. Com a pastinha lá, com a chupetinha. Tem cara que fala, mas isso é coisa velha, isso daí é arcaico. A fábrica não faz. A fábrica não faz. Você é fábrica? Não. Então, você tem a mesma ferramenta que a fábrica tem? Você tem os mesmos controles de qualidade que a fábrica tem? Quando você retifica uma sede na tua máquina, que é uma máquina que retifica um cabeçote 16 válvulas de manhã, um cabeçote 8 válvulas de tarde, um outro cabeçote de noite. Você consegue ter a mesma repetibilidade que a fábrica tem, fazendo aquele único cabeçote, que ela faz uma linha de produção. Sim, sim. Ela são não fica... robôs, né? São robôs, então imagina assim, ela faz um único cabeçote, o mesmo processo, e tem um controle de qualidade gigante. Pô, a ferramenta que está retificando a sede já está perdendo a fiação dela. A sede já não está dando o ângulo exato que a gente tem que ter, que é o ângulo que dá a área de contato correta com a válvula. Opa, para essa máquina, troca a ferramenta. Hoje as ferramentas têm hora de trabalho, então deu determinadas horas eles já trocam. Fazem o reajuste da máquina e ela faz mais uma linha de produção. Mas Sim. Falando num processo um pouco mais antigo, onde a ferramenta ainda era um pouco mais manual, tinha uma galera forte fazendo um trabalho de inspeção. A sede já não está dando mais o ângulo certo. A retífica da válvula de fábrica já está tendo uma variação de meio grau. Isso está morto. Para nós, esse meio grau já matou o nosso processo. A variação pode ser de 0,3. Sim. E para quem consegue retificar o motor 3 cilindros, tá? Esse motor, obviamente, que ele não vai mais ter os índices que ele tinha quando veio de fábrica, né? Porque tu pode confirmar isso ou não. Se eu estiver falando besteira também, tu me corrige, tá, Maurício? Que eu não sou técnico. O motor 3 cilindros, o carro 3 cilindros, teoricamente, ele é mais econômico. Sim. Ele consegue ter um desempenho, um rendimento maior na quilometragem. Quando o retificador consegue fazer o motor, esse desempenho cai muito ou não? Se ele não fizer com as técnicas adequadas, cai. Muito. Porque assim, a ideia do motor 3 cilindros é o quê? Vou tirar atrito de tudo que eu posso tirar, vou tirar arrasto de tudo que eu posso tirar para eu atingir aquela potência. Por exemplo, o óleo. Você pega um óleo do motor 3 cilindros, é um óleo de viscosidade baixa. É um 5,20, um 5,30. Se você botar um 20,50 naquele motor e medir ele num dinamômetro, ele perde de 8 a 10 cavalos. Nossa. No óleo. E se botar aquele óleo grossão lá, o mel aquele, para o carro. Você amarra o motor. Por quê? O óleo não lubrifica? Não, ele lubrifica. Só que o esforço que a bomba faz para sugar aquele óleo de densidade maior é muito maior. Nossa. Então é mais pesado. Tira a potência do motor. Então no óleo, fiz uma alteração de viscosidade. Perdi potência. Aumentei o consumo, o carro anda menos. Bruni um cilindro e ele tem rugosidade alta. Aumentei o atrito dos anéis do pistão. Perdi potência, aumentei o consumo. Então você vai amarrando o motor. Então assim... E quanto menor o motor e menor a quantidade de cilindros, é mais perceptível. Você pega um carro 3 cilindros, liga o ar-condicionado, você percebe que ele perde muita potência ali. O 1.0 já era assim, né? Eu me lembro que eu tinha um Uno com ar-condicionado. Nossa, quando ligava o ar, o bichinho sentava, né? Amarrava. Tem uma galera que às vezes tá numa situação de serra, em determinados momentos você desliga o ar-condicionado para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, ou num ponto mais inclinado, porque o carro, você sente muito ali, né? Hoje tem uma situação que já estão fazendo compressores do ar-condicionado elétrico. Ele já não rouba a potência do motor. Então ele usa eletricidade, gera o ar-condicionado ali, tranquilo, mas ele não rouba a potência do motor. Entendi. Então, e quais são as técnicas para fazer um motor 3 cilindros? Além desses cuidados que tu já mencionou. Então, os pontos críticos dos motores 3 cilindros são o seguinte: folga, né? As folgas de óleo tem que estar em cima do que pede o fabricante. Rugosidade do cilindro, né? A gente não pode fazer um cilindro com rugosidade alta, porque a gente gera uma série de problemas. Não é só o atrito, né?
o atrito, a troca de calor da cabeça do pistão, né? A durabilidade dos anéis, as vedações dos anéis também são muito prejudicadas. Então, se você não tem um pouco de referência para fazer esses processos, cara, você mata o motor. E vai se incomodar muito. Então eu falo assim, você pegava lá, vamos puxar um outro motor aí. Você pegava lá um motor de Opala, 4 cilindros. Cara, aquilo todo cansado, desgastado, folgado, rodava 200 mil quilômetros. A bomba de óleo extremamente grande para aquele motor. O óleo grosso preenchia qualquer folga. Você quase não percebia alteração naquele motor. Num 3 cilindros, pegou um eixinho de comando com um desgastinho um pouco maior, cai a pressão de óleo. Cai a pressão do óleo, o motor já não começa a funcionar as polias variáveis corretamente, aí o desempenho já fica ruim por conta disso também, começa a acender luz de injeção no painel. Então, assim, um defeito mecânico hoje dentro do motor, de médio agravação, fala assim, não é nada extremo, já começa a impactar no motor. Os motores antigos, quase morto, ele andava bem ainda. Imagina um dia eu tava saindo de viagem, e daí eu parei num posto, eu acho que eu parei pra calibrar, e daí eu, cara, vou conferir o nível do óleo, né? E aí o frentista disse pra mim assim, rapaz, eu não troco o óleo do meu carro. Deus, não troca? Mas que carro você tem? Não, eu tenho um Civic. Eu disse, cara, mas por que tu não troca o óleo? Não, eu só completo, não precisa trocar óleo. Eu só completo. Eu disse, cara, olha, eu não sou especialista em motor, mas, cara, dentro do teu motor vai criando borras. E essas borras vão caindo pra dentro do sistema, cara, o teu motor vai fundir? Não, isso aí os caras falam só pra gente. É só pra gente gastar dinheiro com troca e tal. Eu disse, cara, mas tu já viu um filtro se pegar um filtro de ar e tirar, tu vai ver. Imagina o filtro do óleo lá, a quantidade de sujeira e coisa. Imagina, se o cara tem um carrinho desse, motor 3 cilindros e faz isso, nossa. Não, dependendo o que acontecer, você vai jogar o motor fora. Ele tem que, não tem como essa opção de só ficar comprando. Não. Nem esse cara poderia fazer isso no carro dele. Ele não. tá condenando. Imagina o carro, assim, né? o óleo, ele tem uma vida útil. Ele consegue manter a lubrificação por um determinado tempo. Quando o motor está funcionando, você está contaminando esse óleo. Você está fazendo ele perder a capacidade dele de lubrificar. Você está fazendo com que os aditivos dele sejam saturados e ele perca a capacidade de limpeza, de lubrificação, de suportar a temperatura. E o fato dele ficar preto é justamente por conta disso. Ele vai perdendo, né? Vai perdendo e ele está sendo contaminado. Então, nesse momento, o óleo, vamos falar assim, ele tem uma vida útil. Ele está ali no começo da vida dele bem, vai diminuindo a capacidade dele, mas ainda ele mantém algo que funciona. Está chegando perto do fim da vida útil dele, ele já não tem mais como lubrificar corretamente. Então, você vai lá e troca. Sim. E, cara, é uma coisa assim, impressionante. Que nem eu. Eu tenho meus carros velhos lá, minhas tranqueiras. Só que uma coisa que eu me preocupo muito é óleo e filtro. Óleo e filtro, eu troco certinho ali na quilometragem. Meus carros são mais antigos, então é 5 mil. Óleo e filtro, 5 mil. Óleo e filtro. Cara, minha Subaru tem 200 mil km. Nossa. Aquela questão do cara trocar o filtro, uma troca de óleo sim, uma não. Isso aí é coisa do passado, né, Maurício? Tomei banho e não troquei a cueca. Tô com a cueca suja. Aí eu lavei o meu corpo e botei a cueca suja de ontem. Cara, isso aí vai dar um baita de um corte. Tomei banho e não troquei a cueca. É impressionante, né? Porque criou essa cultura, né? E ainda tem gente que é teimoso. Não, agora só na próxima eu preciso trocar. Cara, imagina assim, o filtro, vamos imaginar uma peneira. Então você tem uma peneira ali, você está jogando areia nessa peneira e está tirando o grão maior dela. Certo? Então ela vai restringir ali os grãos maiores. Só que quando essa peneira estiver cheia de grãos maiores, o que acontece com os grãos pequenos? Não passam por ela. Os grãos grandes vão tampar lá, a malha da peneira não vai passar mais. Só que o filtro, ele não vai chegar ao ponto de se entupir, mas ele vai permitir que os grãos maiores passem por um outro caminho. Então a sujeira maior começa a circular dentro do motor. Em vez de ela ficar retida dentro do filtro, ela começa a circular junto com o óleo dentro do motor. Porque o filtro está saturado. Que loucura. É que nem aditivo de radiador, né?
Eu já vi clientes, isso aí é só para os caras ganhar dinheiro, eu boto água mesmo. Cara, é outro erro, porque assim, que nem a água desmineralizada mais o aditivo são para inibir duas situações. O motor ele não se oxida, o motor por dentro, não é ferrugem. Aquilo é corrosão eletrolítica. Então, é a eletricidade que está sendo conduzida pela água que está corroendo as partes do motor. Então, quando você coloca água desmineralizada, água sem minério, ela não conduz eletricidade. Então, ela é uma água que não vai conduzir a eletricidade. Você coloca o aditivo para quê? Para preservar a parede de todas as peças metálicas para não soltar material metálico e fazer essa água voltar a conduzir eletricidade. Assim, isso é uma explicação assim, bem básica, para você entender como é que é. Claro que tem outras funções dentro do aditivo da água, mas basicamente você quer o quê? Neutralizar que a eletricidade corra pelo circuito da água. Porque a peça, o alumínio não enferruja, e você pega um cabeçote, ele está todo corroído. Essa corrosão é corrosão eletrolítica. Eletricidade, vamos falar, micropulsos de eletricidade naquele ponto que vai corroendo, comendo o alumínio. E também o aditivo ele ajuda para o arrefecimento do sistema, né? Sim. Porque o carro ele trabalha em alta temperatura, né, Maurício? E aí, se tu não tem um aditivo, poderia até pegar fogo, enfim, como é que é? Não, eu falo assim, o aditivo ele também tem uma questão da troca térmica, ele favorece essa troca térmica. Né? Então, ele favorece a troca da temperatura do radiador com a água. Sim. Então, ele tem esse benefício também. Então, você tem aí o líquido correto com o aditivo está preservando as peças internas e mantendo com que isso dure. Sim. Mas a troca térmica mais eficiente. Então, você só está preservando o teu conjunto. Então, não, eu só coloco água. Cara, você está favorecendo a corrosão dentro do teu motor. Estou colocando água com aditivo. Beleza, o aditivo está tentando preservar com que os materiais metálicos soltem minério, né? Soltem material na água. Só que a água já conduz eletricidade porque ela tem minério, porque a água da torneira tem minério. Sim. Não é o cloro que corrói? Não, não é o cloro, tem nada a ver com o cloro, não é nada. É a condução de eletricidade dentro da água. Que loucura. Então é isso que faz o motor estragar. E tem mais algum procedimento assim que tu pudesse nos passar aqui nessa questão dos motores 3 cilindros? Cara, uma das perguntas que assim os mecânicos mais fazem é sobre planar cabeçote e bloco, né? Por exemplo, a fabricante não recomenda. Só que ferveu um cabeçote lá, ferveu um motor. Ninguém vai jogar fora. Nós vamos planar esse cabeçote e esse bloco se tiver necessidade. Uma dica bem importante que eu falo para os mecânicos é o seguinte: quando plana bloco e cabeçote, é importante você pôr uma junta que compense esse material que foi retirado. Por quê? Quando você aproxima, né, o cabeçote do bloco, quando você traz os eixos de comando próximos ao eixo do virabrequim, você muda o posicionamento dos comandos, você atrasa as engrenagens do comando. E esse motor, o que acontece? O fato de você mudar a posição do comando interfere no funcionamento dele. Então hoje já tem algumas empresas, a gente provavelmente está em desenvolvimento, de fazer juntas sobre medida para compensar esse material que foi retirado na plana. Então assim, planei lá 1/10. Posso montar a junta original, tranquilo. Planei 1/10 no bloco e 1/10 no cabeçote. Já vai começar a interferir no funcionamento do motor. Então, nesse ponto aí, teria que ter uma junta, vamos falar assim, 0,20 mais grossa, para voltar a fazer esse motor ficar com as alturas corretas. E aí, esse problema com a junta já solucionaria? Já solucionaria. Que legal. A linha diesel, os motores diesel, usa junta sobre medida. A junta sobre pique, né? 1 pique, 2 pique, 3 pique. Aí, aquilo assim, a pessoa fala, não, mas a junta sobre pique é para manter a taxa do motor original. Não é essa a finalidade dela. A finalidade da junta sobre pique é manter a distância da cabeça do pistão em relação ao cabeçote correta. Porque o pistão chega tão perto do cabeçote que se você errar o pique da junta, ele bate. Quando o motor aquece, ele bate, vai lá e trisca no cabeçote. Então eu coloco lá a junta sobre tal medida para eu manter o espaçamento correto, né, mínimo, entre o pistão e o cabeçote para ele não bater. Então, no 3 cilindros, a gente vai ter que ter essa junta para manter essa altura correta, para eu manter o enquadramento, os comandos da mesma posição. Tem motores que a ponta do comando e a tampa frontal se encaixam. Então, você planou, você tirou isso do centro.
não vai encaixar direito, ou vai desgastar a ponta do comando, ou vai danificar o retentor. Vai começar a gerar esses problemas. Que interessante. Tem mais alguma outra dica aí, Maurício? Monta o motor direito, mede tudo, né? Usa o ferramental. Usa a ferramenta, mede. Ontem eu vi na palestra, ontem não, aliás, na palestra lá na Giros, eu vi que tu falou que até o papel toalha para limpar a peça é mais um eficiente. procedimento importante para que, né? Imagina assim, né? Eu viro pro mecânico ter uma cultura de usar pano ou estopa na limpeza das peças ali. Fala, cara, não usa mais o pano, usa o papel toalha. Uhum. O cara olha pra mim e fala, moleque enjoado do caramba. Um monte de teoria, um monte de coisa. Só que aí você fala assim, mas de onde que você tirou esse conceito do papel toalha? A oficina que eu trabalhava recebia revistas americanas. E aí a revista americana, ela traz lá uma técnica de montagem de motor, uma preparação, um carro, não sei o quê. Aí pegamos uma revista lá, gráfico, com um gráfico. A revista fez uma matéria levantando que o papel toalha era muito mais eficiente na limpeza das peças do que o pano. Uhum. Mostrando o gráfico, ela consegue limpar tanto a mais aqui, porque a fibra do papel é menor, então ela consegue ir em lugares que o pano não chega. Então você consegue limpar melhor. Aí eu comecei, né, lá na oficina, a gente sempre foi adepto à melhoria, o processo contínuo, né, da melhoria disso aí. Vamos testar. Pega lá um motor que foi retificado, lavou tudo bonitinho, pega um cilindro, lubrifica ele, passa o papel toalha, sai bastante sujeira, passa o pano em outro, não sai a mesma quantidade de sujeira. Então esse cilindro tá limpo? Não. O pano não consegue tirar a sujeira que o papel toalha consegue. Então eu penso assim, eu tenho que trazer dicas e técnicas que não vai impactar financeiramente no cara. Porque você fala pro cara, você precisa comprar uma máquina de R$1 milhão para você montar motor. O cara fala, eu não consigo. Mas Sim. Você fala para ele, você tira o pano e põe o papel toalha. Custa R$8, R$10 aí, 2 papéis toalha, você monta um monte de motor. Isso é viável. E vai melhorar muito no dia a dia dele. Legal. Então a limpeza é mais eficiente com papel toalha do que com pano. Bacana. Então, tipo assim, simples, muito objetiva, barata e traz benefício. A minha ideia é essa, sempre é essa. Eu vi também que tu falou sobre a pasta de montagem, né? Tem muita gente que não usa aquilo ali, né? Não usa, Eu falo assim, né? A pasta de montagem é uma cultura americana. Lá, cara, tem infinitas marcas. Todo mundo, toda revista, todo cara montando motor, você vê ele usando aquela pastinha. É vermelha, é verde, é azul. Aí a Takao copiou um produto desse e trouxe para nós. Então, você vai montar lá um virabrequinho, vamos botar o virabrequinho, medir as folgas, tá tudo certo. Em vez de eu lubrificar com óleo, eu lubrifico com ela, porque ela tem uma densidade maior, ela não escorre com facilidade, então você aplica ali no motor, você garante que esses primeiros movimentos, as primeiras viradas, aquilo tá bem lubrificado. E outro ponto que é o mais importante de todos é lubrificar a bomba de óleo com pasta. Porque quando o mecânico carrega a bomba de óleo só com óleo, legal. Só que quando você põe ali o cárter, você vira o motor, o óleo é um produto muito mais fluido. Ele tende a escorrer para o cárter. E ficar dentro da bomba de óleo, pouco ou quase nada de óleo. E para a bomba ter sucção, ela precisa estar com os seus rotores, as engrenagens, plenamente lubrificadas. E a pasta, ela acaba se dissolvendo depois que o motor começa a funcionar? Então, quando o motor começa a funcionar, ela começa a se dissolver no óleo. Na primeira troca de óleo, ela sai com 100% dentro do motor, né? Então, assim, eu falo pro pessoal, ela não é aditivo, ela não é condicionador de metais, ela é uma pasta para montagem inicial do motor. Qual que é a ideia dela? Eu vou proteger as peças de terem contato metal com metal nesse primeiro momento do funcionamento do motor. Nessas primeiras viradas dele, eu estou protegendo as peças. Quando o óleo chegar no seu lugar correto, ela vai sair de lá, se dilui ali, na primeira troca de óleo saiu 100% lá de dentro. O que é aquele gabaritinho também que tu falou que é para medir? Como é que eu não me lembro o nome. Plastic gauge? Plastic gauge, Isso também eu vi que tu chama atenção, que parece que o pessoal não utiliza isso. Enfim. Outra cultura americana.
Imagina assim, o mercado americano tem uma ideia que assim, faça você mesmo. Uhum. Então, o Carlos Fortes tem um carro antigo, que era do pai dele, que você quer manter esse carro funcionando, legal, andando, mas você não é um mecânico. Mas você tem uma ideia e você vai refazer esse motor. Mas eu não tenho ferramenta de metrologia. Então eu vou te mandar um fiozinho. Você coloca esse fiozinho aqui entre a bronzina e o virabrequim, aperta, ele esmaga, você vai com a própria embalagem e confere aquele esmagamento, faz um comparativo de esmagamento, que ele vai te indicar qual é a folga que aquele virabrequim tá. Uhum. Tu viu um processo tão simples, né, Maurício? Simples. E é velho isso, é velho. E, cara, por exemplo, Mercedes-Benz tinha uma época, tem um manual Mercedes-Benz, que ela não permitia que você entrasse com ferramenta metálica na bronzina. Uhum. A medição era só por plastic gauge. Olha aí, cara. Porque ela não queria que a ponta da ferramenta marcasse as bronzinas. Sim. Então ela só indicava isso. Que legal. Procedimento de fábrica. Cara, quando a fábrica indica um procedimento, as montadoras confia. Porque eles não fizeram assim, faz com o plastic gauge dá certo. Sim. Eles testaram um monte, viram um monte pra chancelar e falar, não, funciona. Tem todo um estudo em cima daquilo. Né? Claro. Que legal. Então, o plastic gauge hoje vende no Mercado Livre. Olha Entra aí. lá, põe plastic gauge, cor verde. Por que a cor verde? Né? Tem várias medidas do fiozinho do plastic gauge que ele pega várias medidas de folga. Uhum. Então, por exemplo, você monta a linha automotiva, é o verde. Você monta a linha pesada, já é outra cor. Porque a gama de folga do pesado já é um pouco maior. Sim. Então, ele já não atenderia o pesado, a linha pesada. Aí é outra cor, eu não lembro se é a amarela, se é a azul, mas é uma outra corzinha de plastic gauge. Então assim, não tenho ferramenta de metrologia. Vou montar um motor. Não monta no escuro. Quando você não mede nada, você está montando o motor no escuro. Você está juntando peças, você não está montando o motor. Comprei um plastic gauge, medi, anotei as folgas. Opa, agora você montou um motor. Uhum. Porque você conferiu as folgas. Que legal. Uma das coisas que eu queria, assim, que eu queria mudar na cultura automotiva. Eu queria que todos os mecânicos medissem todas as folgas do motor para montar. Você sabe por quê? O número de garantia diminuía a 0. Olha aí. Porque assim, cara, quando você mede tudo, você pega qualquer erro. Você pega um erro de peça, você pega um erro de processo de usinagem. Então assim, você mata ali. Não continua a montagem. Pô, peguei uma bronzina, veio fora de medida. Você vai ligar na casa de peça onde você comprou no distribuidor. Cara, manda outro jogo de bronzina para mim, que tem uma aqui que está com uma variação muito grande. Você trocou, bateu a medida, você montou, acabou. Eu sempre digo, né? Pecar pelo excesso do que pela falta, né? Exatamente. O excesso de conferência vai fazer com que ele consiga entregar um serviço com excelência, né? E não vai ter dor de cabeça. É, né? Eu falo assim, pega o perfil do mecânico. Tá acima do peso, não pratica nenhum tipo de esporte, não tem nenhuma atividade, fuma. Agora tu tá tocando numa ferida. Eu não fumo, né? Mas você também não é mecânico. Estamos acima do peso. Não, mas assim, num grande geral, não estamos fazendo nenhuma pesquisa, mas assim, sim. Levanta na tua cabeça os amigos mecânicos que você tem, sim. Eles se enquadram muito dentro desse perfil. Às vezes ele não fuma, mas ele não faz uma atividade física, ele vive nervoso, estressado, porque a oficina dá muita dor de cabeça. É, né? E aí, quando a gente vai ver, às vezes a cultura que ele está sendo aplicada ali dentro daquela oficina está proporcionando isso para ele. Esse estresse, essa falta de tempo para ele, para a família, para se cuidar. E é isso que a gente... É uma questão que eu penso muito em mudar essa cultura. Muito do mecânico falar assim, não, eu quero ser mecânico porque é legal. Porque é bacana a minha vida. Porque hoje a gente pega a molecada, eles não querem ser mais mecânico. Sim. Nosso mercado tá morrendo. É verdade. Não tem uma geração nova sendo criada. Sim. O Maurício, olha só, o papo tá excelente, mas o nosso tempo já estourou. E nós vamos ter que te trazer outro dia aqui para nós continuar essa conversa aí, porque tem muito assunto, tem muita coisa bacana, né? E esse é um tema que a gente vai trazer ainda sobre o futuro da mecânica no Brasil, porque realmente a gurizada não tá mais se interessando como era antigamente, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui. Cara, eu quero te agradecer demais. Falar aqui para todo mundo ouvir que eu sou teu fã. Que realmente que tu tem um admirador. E, volte sempre que tu quiser, volta aí.
Muito obrigado. As portas são sempre abertas aí pra ti. Sabe que também te admiro muito. A gente se conheceu assim do nada, né? É, né? A vida proporcionou, mas isso é legal, porque eu acho que assim, tanto o seu trabalho de conscientizar os mecânicos, de querer fazer com que eles tenham uma lucratividade maior na oficina, sofram menos, faz muito parte dessa cultura que eu apoio. Uhum. Então, assim, você para mim é uma peça importante nesse processo. Sim. Então, assim, a gente precisa se apoiar nesses momentos. Pegar as pessoas que estão no mercado com essa visão e se apoiar para a gente continuar com isso. Porque não vai acabar o carro. É verdade. Em hipótese alguma. Isso aí só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Então a gente precisa manter a cultura viva, né? Que legal. Para quem quiser te seguir, qual que é o teu Instagram? É @FerraresMaurício, né? E no Facebook é Maurício Ferrares. E lá no Atacal, também nos canais do Atacal, tem um monte de conteúdo aqui com essa fera, né? Atacal Motor, acessa lá. E a oficina e a academia do motor no YouTube também bomba, né, Maurício? Bomba. Cara, muito obrigado. Gente, se você gostou desse programa, deixe seu likezinho aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E acompanhe aqui todas as segundas um episódio novo, né? Com convidados e conteúdos de valor para os nossos amigos reparadores. A gente vai ficando por aqui. Fica nosso agradecimento. E nos encontramos no nosso próximo Papo de Mecânico. Tchau, tchau!